Olha, o século XIX foi muito mais do que só uma revolução de máquinas a vapor, sabe? Foi, na verdade, uma revolução nas ideias. Pensa só, no meio daquele caos industrial todo, surgiram umas visões de mundo completamente novas, superpoderosas, tentando responder uma pergunta que era, assim, urgentíssima. Afinal, como é que a gente deve viver junto? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos grandes ismos que nasceram nessa época e que, acredite, moldam no nosso mundo até hoje. Então, vamos tentar visualizar a cena. Imagina só, cidades crescendo numa velocidade maluca, chaminés por todo lado soltando fumaça, e uma riqueza assim, nunca antes vista sendo gerada. Só que essa imagem aqui do Gustave Doré mostra o outro lado da moeda, né? O custo humano disso tudo era brutal. Esse abismo entre quem tinha muito e quem não tinha nada simplesmente não dava para continuar assim. Alguma coisa teria que mudar. E é exatamente essa a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Porque, pensa bem, as velhas estruturas de poder, tipo reis e a igreja, estavam desmoronando. A sociedade precisava, de um novo manual de instruções. E as ideias que apareceram para ser esse manual, nossa, foram radicais. E essas respostas, olha, eram completamente diferentes umas das outras. A gente vai dar uma olhada na ascensão do liberalismo, depois na resposta que veio com o socialismo, na proposta ainda mais radical do anarquismo e, claro, naquela força que uniu e às vezes destruiu, que foi o nacionalismo. Cada um deles apontava para um futuro totalmente diferente. Mas para a gente entender bem essas ideias, primeiro de tudo, a gente precisa entender o mundo que deu origem a elas. Um mundo que estava literalmente de cabeça para baixo. Tudo começou, na verdade, com uma revolução na cabeça das pessoas, o iluminismo, que botou a razão e o indivíduo lá no centro de tudo. Logo depois, veio a revolução na produção, A tecnologia mudando completamente a economia. E aí, para completar o pacote, uma revolução social, com milhões de pessoas indo morar amontoadas em cidades que não tinham estrutura nenhuma. Foi nesse caldeirão, nesse terreno superfértil, que essas novas ideologias brotaram. Ok? E a primeira grande resposta para essa confusão toda veio justamente da classe que mais estava ganhando com ela. A gente está falando do liberalismo. A ideia central aqui era bem simples, mas muito poderosa. A lógica era a seguinte: o progresso de verdade viria da liberdade de cada um. Ou seja, menos governo se metendo, mais liberdade para fazer negócio e a famosa mão invisível do mercado ia, pelo menos em teoria, dar um jeito de organizar tudo e gerar prosperidade para todo mundo, sabe? E quem é que levantava essa bandeira? A burguesia. Os comerciantes, os donos das indústrias, essa galera que estava construindo o novo mundo. Eles não queriam mais saber daquele poder absoluto dos reis, nem do mercantilismo, aquele sistema antigo em que o Estado controlava a economia toda. Para eles, o ideal era um governo bem pequeno, focado só em proteger a propriedade privada e deixar o mercado rolar solto. E essa imagem aqui, nossa, ela resume perfeitamente o que o liberalismo queria derrubar. Olha só, a gente vê o povo, o chamado terceiro estado, sendo literalmente esmagado pelo peso da galera privilegiada, o clero e a nobreza. A promessa do liberalismo era justamente essa: vamos quebrar essas correntes e deixar todo mundo caminhar com as próprias pernas. Só que essa tal liberdade liberal não era a mesma para todo mundo, Para quem tava lá no show da fábrica, muitas vezes essa liberdade era só a liberdade de ser explorado. E foi dessa revolta, dessa indignação, que nasceu uma resposta. E uma resposta muito poderosa: o socialismo. Foi o socialismo que deu um nome para essa nova classe de trabalhadores, o proletariado. Era aquela massa de gente que basicamente movia as fábricas com o próprio suor, mas que quase não via a cor da riqueza que ajudava a produzir. A vida deles era isso: dificuldade atrás de dificuldade e poder de decisão nenhum. No começo, os primeiros socialistas tentaram uma abordagem, digamos, mais light, mais reformista. Pessoas como Robert Owen, por exemplo, chegaram a criar comunidades modelo, pagando salários melhores, construindo escolas. A ideia deles era acreditar que dava para convencer os ricos a criarem um capitalismo mais humano, uma visão que, mais pra frente, a galera mais radical ia chamar de utópica. Mas não demorou muito para aparecer uma outra corrente, que olhava para essas reformas e pensava: isso é pouco. Para pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, o problema não era um ou outro patrão ganancioso. O problema era a lógica do sistema capitalista em si. Para eles, o sistema não precisava de um remendo, não. Precisava ser derrubado. E o Marx e o Engels não ficaram só na crítica, não. Eles desenharam um verdadeiro mapa para a revolução. Passo 1,
A história é, na verdade, uma eterna luta de classes. Passo 2. Essa luta, uma hora ou outra, ia levar a uma revolução dos trabalhadores. Passo 3. Os trabalhadores tomariam o controle do Estado e usariam esse poder para virar a sociedade de ponta cabeça. E o objetivo final de tudo isso, o comunismo. Uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e lá no fim da linha até sem Estado. Ok, mas e se o problema não for quem controla o Estado, e sim a própria existência do Estado? É essa pergunta que nos leva para a resposta mais radical de todas. A proposta do anarquismo vai direto na jugular, na raiz do que eles viam como problema: qualquer tipo de autoridade que é imposta de cima para baixo. Para os anarquistas, a liberdade de verdade só podia existir numa sociedade sem governo nenhum, baseada na cooperação voluntária entre as pessoas. Mikhail Bakunin, que foi uma das vozes mais importantes do anarquismo, resumiu bem a parada. Ele enxergava o Estado e o capitalismo como as duas faces da mesma moeda, a opressão. Não adiantava nada tomar o poder, como os socialistas propunham. Para ele, era preciso destruir o poder pela raiz. E é aqui que a gente vê a grande briga, a grande separação entre socialistas e anarquistas. Pensa assim, para o Marx, o Estado era uma ferramenta que os trabalhadores precisavam usar por um tempo. Já para o Bakunin, o Estado não era ferramenta, era doença, a fonte de toda a opressão. Um queria pegar a ferramenta para si, o outro queria quebrar a ferramenta em 1000 pedaços e na hora. Beleza. Então, enquanto liberais, socialistas e anarquistas estavam quebrando o pau nesse debate sobre classe e sobre o Estado, tinha uma outra força, muito poderosa, redesenhando o mapa da Europa, e o foco dela era outro. Não era a classe social, era a identidade, era o nacionalismo. A resposta do nacionalismo era completamente diferente. A ideia aqui era que a sua lealdade principal não deveria ser com a sua classe, mas com a sua nação. O grande sonho, o ideal, era que cada povo, ou seja, cada grupo com a mesma língua, a mesma cultura, tivesse o seu próprio país, o seu próprio Estado. E essa pintura da Revolução Belga mostra o nacionalismo em plena ação. Isso aqui não era só uma teoria, um papo de intelectual, sabe? Era uma paixão que botava fogo no coração das pessoas, que fazia elas irem para as ruas, para as barricadas, dispostas a lutar e até a morrer pela ideia de ter uma pátria independente. Essa ideia, que pegou um embalo gigantesco com a Revolução Francesa, simplesmente varreu a Europa. Foi o combustível para guerras de independência, tipo na Grécia e na Bélgica, e foi o motor que levou à unificação de países que antes eram só um monte de pedaços, como foi o caso da Itália, com figuras como Giuseppe Mazzini, e também da Alemanha. Então pronto, tá aí. Liberalismo, socialismo, anarquismo e nacionalismo. 4 respostas gigantes para a mesma pergunta fundamental. 4 visões de mundo que brigaram entre si, que se misturaram, que lutaram pelo poder durante um século inteiro. E o resultado dessa briga de gigantes é o mundo que a gente vive hoje. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Quando a gente para e olha para os debates políticos de hoje, sobre livre mercado, sobre justiça social, sobre o tamanho que o governo deve ter, sobre identidade nacional, será que a gente não está, no fundo, só continuando as mesmas conversas que começaram lá atrás, no meio da fumaça das fábricas e nas mentes geniais e inquietas do século XIX? Fica aí a reflexão. Onde a história ganha voz e sentido, com o professor Jorge. Cada episódio é uma viagem que desperta